Abra sua Bíblia aí agora no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 6. Achou aí Jeremias capítulo 6? Amém? Amém? Jeremias 6, versículos 16. Jeremias capítulo 6 e o verso 16 nos diz assim: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Vamos ler todos juntos? Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Fecha teus olhos, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que tudo que o Senhor tem para nossa vida, Senhor, é de melhor. Que possamos, ó Deus, dentro deste espaço em que reservamos para ouvir a tua voz, possamos, ó Deus, tomar a tua direção para as nossas vidas, se quisermos, ó Deus, desfrutar das tuas bênçãos. Que seja assim com cada um de nós. Oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. É um ditado que diz que se conselho fosse bom, mas nós hoje vamos tomar um conselho do Senhor. Esse é o melhor conselho que nós podemos tomar. Logo no começo do ano, tomar um conselho da palavra do Senhor. Olha, você pode realmente ter um ano abençoado. É um conselho de Deus. É um conselho realmente onde coloca a gente para frente. É um conselho onde entusiasma a pessoa realmente a viver uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com esse texto e falando de conselho, eu já quero fazer uma pergunta. Já pensou se Eva e Adão tivessem realmente tomado o conselho do Senhor? Olha, não comam desse fruto aqui, porque esse fruto é proibido. As mulheres não teriam a dor do parto. Iam ter filhos, sim, mas não sentiriam a dor do parto. Diz que o homem começa agora a comer do suor do seu trabalho e nós ralamos, damos duro, porque Adão não tomou o conselho do Senhor, preferiu tomar o conselho do inimigo. Então já pensou se eles tivessem tomado? As mulheres estavam aí realmente sem dores, os homens sem se esforçar tanto para o trabalho. Deus ia abençoar realmente sem a gente ter tanto esforço. Já pensou se a gente toma também todos os conselhos que Deus nos dá? Já pensou se aquele jovem rico, fazendo a pergunta mais importante do mundo: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dar algumas diretrizes para ele aí, e ele diz, eu já faço tudo isso. Aí Jesus dá um conselho, olha, venda tudo que você tem, tereis um tesouro no céu. E ele recusou isso aí. Agora imagine o conselho que Deus deu para Josué: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ser forte e corajoso. E Josué conquistou a terra. Moisés, conselho de Deus para Moisés foi: diga ao povo de Israel que marche, e o povo chegou do outro lado. Tudo isso são conselhos que Deus deu. Uns acataram, outros não. Uns tiveram a vida de vitória e outros realmente não tiveram a vida de vitória. Mas hoje nós vamos tomar um conselho. Olha, se a gente colocar em prática todo o conselho que Deus nos dá, a nossa vida será diferente. O texto começa dizendo: assim diz o Senhor. Repita comigo: Deus quer falar comigo. Agora fala para o teu irmão: Deus quer falar contigo. É um conselho dele diretamente, exclusivamente para você hoje à noite. Se prepare para ouvir a voz do Senhor. Olha, toda conversa paralela, tudo aquilo que alguém cutucar você para conversar alguma coisa, Deus está falando comigo. Dá licença que Deus quer falar comigo neste momento. Então nós vamos ouvir a voz do Senhor. Assim diz o Senhor. Era a mensagem do profeta.
E o povo não queria. O povo não queria ouvir, mas eu creio que você chegou aqui hoje à noite. Você se esforçou para estar neste culto de hoje. Você não vai dizer o que esse povo disseram aqui no final. Mas eles dizem, nós não andaremos. Todos nós aqui chegamos realmente porque queremos o melhor do Senhor para as nossas vidas. Então, escute a palavra de Deus para a sua vida. Escute os conselhos dados através das Sagradas Escrituras. Aqui são 5 conselhos que ele dá. Né? Algumas coisas nós vamos ver aqui, porque é que o profeta realmente, ele vai querer dar esses conselhos vindo do Senhor. Primeiro conselho que ele diz, olha, ponde-vos nos caminhos. Vocês têm que se colocar no caminho. O povo estava realmente fora dos caminhos do Senhor. Se você ler esse texto aqui, vinha juízo, vinha realmente a ira de Deus se revelar sobre este povo. Mas Deus usa o profeta para dizer, olha, vocês se coloquem no caminho. Era a ordem de Deus, mas a decisão era do povo. A ordem de Deus para mim e para a sua vida, mas a decisão é minha e sua. Nós é quem temos que tomar a nossa decisão. Ele diz aqui, olha, ponde-vos nos caminhos. Era a mesma coisa que ele dissesse assim quando o pastor pede, e alguns obedecem, outros não. Porque parece que é o pastor que está pedindo. É a liturgia do culto que pede. Às vezes, fique de pé para ouvir a palavra do Senhor. Alguns... Era a mesma coisa que Jesus dissesse assim, olha, fique de pé. Ponde-vos nos caminhos. Quando Jesus pede algo de nós, meu irmão, é porque Ele quer nos abençoar. Eu me lembro... Terceira coisa, não sei, deixa eu ver se tem alguém aqui da minha idade, né? Quem se lembra da sopa de bugô na escola? Lembra? Só o caldo branco com aquele arroz cheio de... Né? Aí dizia, todo mundo para a fila. Era arroz com aquelas... Todo mundo para a fila, eu era o primeiro, meu irmão. Por isso que era o primeiro, sopa de bugô. Me levantava ali, entrava ali, naquela fila e ficava ali, esperando. E repetia, viu? Era um canequinho de alumínio. Canequinho de alumínio, sopa de bugô. Comi muito mesmo. Então, me levantava ali, a gente ficava na mesma coisa, está dizendo, ponde-vos nos caminhos. Ele queria saber ali, quando vinha aquela ordem ali na escola, queria saber quem realmente queria se alimentar. Quando Deus diz assim, olha, ponde-vos nos caminhos, irmão, é bênção que vem para a sua vida. Era bênção que vinha para a vida daquele povo ali. Agora a decisão era deles. E nós temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. No mesmo livro de Jeremias, aqui no capítulo 12, capítulo 18, você conhece a história da casa do oleiro. Ele diz, olha, desce a casa do oleiro que ali eu falarei contigo. Já pensou se o profeta não desce a casa do oleiro? Se o profeta resolver dizer, não, eu vou ficar aqui, é aqui que o Senhor vai falar comigo, porque muitas vezes Deus insiste para falar com a gente, e a gente não vai ficar em casa. O lugar de Deus falar comigo e com você, meu irmão, é na casa dele. Por isso que ele diz, desce a casa do oleiro, ali eu falarei contigo. Deus hoje vai falar comigo, Deus vai falar com você. Ele leva ali o profeta Jeremias, e ele começa a ver aquele homem trabalhando sobre as rodas. Ali significa que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes nós que fugimos dele, damos desculpa para não vir para a casa do Senhor, e Deus querendo trabalhar na nossa vida. Olha, o ano está começando, Deus quer trabalhar na sua vida. E aquele profeta começa a ver ali aquele homem trabalhando sobre as rodas, e diz que o vaso de repente se quebra. Talvez o profeta disse agora. Aí diz que o homem pegou o vaso e começou a fazer tudo de novo. Olha, neste ano, aquilo que você pensa que está perdido, ele começa a fazer tudo novo, porque ele é o Deus que renova as coisas. Ponde-vos nos caminhos, ele queria fazer algo com esse povo aqui. O povo estava realmente rejeitando as coisas de Deus. Não rejeite aquilo que Deus quer fazer com você, trabalhar com você, da maneira que Ele quiser trabalhar, nunca rejeite. Ele está dizendo aqui, olha, ponde-vos nos caminhos. Por que é que muitas vezes Deus pede algo e a gente não, principalmente numa mensagem como essa, olha, ponde-vos nos caminhos. Se eu perguntar quem quer vitória, todo mundo levanta a mão. Quem quer realmente ser abençoado, todo mundo levanta a mão. Mas às vezes a gente não quer se submeter à ordem do Senhor. Ponde-vos nos caminhos. Porque muitas vezes a gente não se coloca no caminho que Deus quer. Porque muitas vezes a gente vira as costas daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. É porque achamos muitas vezes que o nosso caminho é melhor do que o Senhor, sabia? É melhor eu ficar em casa hoje do que ir para a igreja.
É melhor eu entrar na contramão do que Deus quer para a minha vida, do que eu estar obedecendo a ordem do Senhor. A ordem do Senhor, meu irmão, não vai bater nunca. Nunca vai bater de acordo com a minha vontade, nem a sua vontade. É por isso que muitas vezes a gente recusa. E a Bíblia deixa claro que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o final dele é morte. Aí às vezes a gente escolhe um caminho, se dá mal, mas Deus tem dito, como disse para esse povo aqui: ponde-vos no caminho. Olha, o caminho de Deus é bem melhor para mim e para você. O problema é que muitas vezes a gente não se coloca também porque nós não queremos esperar o tempo de Deus. A gente está no tempo aí de querer tudo na mesma hora. E Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de Deus trabalhar também na nossa vida. Há tempo para Deus realmente resolver. Ele começa a se calar em algumas coisas que a gente faz oração, esperando para ver se a gente realmente também espera nele. Espere no Senhor, comece a ver aqui, olha, se colocar no caminho. Muitas vezes você vai ter que esperar. O caminho do Senhor, ele é perfeito. O caminho do Senhor, ele é agradável. Então, comece a esperar mais pelo Senhor este ano. Aquilo que você quis atropelar e não deu certo, espere no Senhor. Ponde-vos nos caminhos. Se você observar a vida de Davi, um homem que foi ungido, né? Uma criança praticamente, um jovenzinho foi ungido. Mas se fosse eu e você, eu acho que a gente saía por aí já querendo mandar em tudo. Davi não, ele foi ungido. Mas olha o tempo que Davi levou para colocar a coroa, deu muito tempo. Levou muito tempo. E às vezes, não, olha, você vai entrar nisso aqui, você quer avançar, você parece que quer atropelar, passar os pés pelas mãos. Não é assim, tem tempo. Davi, para poder assumir o reinado mesmo, primeira coisa, os seus irmãos começaram a se levantar contra ele. E a gente realmente, às vezes, não, eu vou me colocar no caminho, eu vou até me dispor a fazer isso, eu vou obedecer mais o Senhor este ano, eu fiz um plano que realmente eu vou ser mais crente. E se os irmãos se levantar contra você, vai ficar esperando como Davi, vai desistir do reinado, vai desistir dos propósitos de Deus para a sua vida? Os irmãos de Davi começaram a se levantar contra a vida dele. Você sabe, no momento em que Davi vai enfrentar Golias, o próprio irmão dele diz: onde deixasse as tuas poucas ovelhas? Começa a menosprezar Davi. E muitas vezes nós somos menosprezados. Mas espera pelo Senhor, meu irmão. Espere pelo Senhor. Ponde-vos no caminho. Tem tempo para Deus agir na nossa vida. Davi, para poder receber aquela coroa de rei, ele teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar Golias, teve que enfrentar Saul. As lutas da nossa vida. Se colocar no caminho, a gente não quer, porque muitas vezes pensa que o caminho de Deus é caminho fácil. A Bíblia diz, a porta é estreita, meu irmão. E nós não queremos nos colocar no caminho, porque queremos os caminhos fáceis da vida. Queremos pegar os atalhos. Se você quer ter um ano abençoado, se você quer realmente chegar no propósito de Deus, se você quer erguer a bandeira e dizer: eu venci, quando chegar aqui no dia 31 de dezembro deste ano, no momento em que for dada uma oportunidade, como foi dado o ano passado, e muitas pessoas não se levantaram para agradecer ao Senhor, é porque atropelaram os caminhos, não conquistaram algumas coisas. Mas se você colocar no caminho do Senhor, você vai ser o primeiro quando disser: olha, quem quer agradecer aqui, você se levanta e dizer: eu vou agradecer, porque a primeira mensagem que eu recebi no ano de 2017, no domingo de Santa Ceia, foi se colocar no caminho do Senhor, se colocar de prontidão a fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aprova, aquilo que está no coração de Deus. Aí você vai ver, realmente nós vamos ter um ano diferente. Deus queria o melhor para esse povo aqui. Deus quer o melhor para mim e para você. E o primeiro conselho que Ele dá a este povo aqui é: ponde-vos os caminhos. Dê uma olhadinha que caminho você está trilhando. Qual foram os planos que você fez para esse ano? Se realmente está no caminho traçado por Deus. Se você tem alguma dificuldade de ouvir o Senhor, comece a chegar mais nos cultos. Procure as pessoas mais espirituais. Procure qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não entre pelos caminhos mais fáceis. Ponde-vos nos caminhos. Muitas vezes, Deus vai apertar um pouquinho para você ver o que é o caminho do Senhor.
Segunda coisa que ele diz aqui, está no texto ainda. Perguntai pelas veredas antigas, o que é que Deus está falando com este povo aqui, se Ele quer o melhor. Ele não está pedindo para você ser antiquário, não está pedindo para você olhar para trás, Ele está pedindo para você observar as veredas antigas. O que Ele está dizendo aqui para este povo, e chega aos meus e aos seus ouvidos, é que Ele, nas Sagradas Escrituras, Ele pede que o povo traga à memória aquilo que pode dar esperança, como diz Lamentações capítulo 3 e o versículo 21. Então, nós temos 22. Você tem que começar a olhar as veredas antigas, o que Deus estava falando para este povo aqui. As veredas antigas era ver o que é realmente o padrão de Deus para a vida daquele povo. Deus tinha um padrão para aquele povo. Deus tem um padrão para a sua igreja. Deus tem um padrão para aquelas pessoas que realmente entram na casa dele. Você já perguntou para Deus qual é o padrão, Senhor, qual é o padrão de vida que o Senhor quer? Olha, comecei o ano de 2017, eu estou meio perdido. O ano passado, olha, eu dei alguns vacilos aí. Qual é o padrão para a minha vida? Perguntai pelas veredas antigas, é isso aqui. Qual é o padrão de Deus para a nossa vida? Quando ele diz, olha, perguntai pelas veredas antigas, você vai às Sagradas Escrituras. Para os jovens aí, olha, perguntai pelas veredas antigas. Observe a vida de Daniel. Observe a vida de Daniel. Eu digo jovem porque nesse momento que eu estou falando, ele era um jovem. Mas é para toda a igreja também. Perguntai pelas veredas antigas. Queira saber o que foi e por que foi que Daniel foi levado do seu lugar para a Babilônia, e chegou ali na Babilônia. Ele não se misturou, não se contaminou. O que é que havia de especial em Daniel? E o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso? É vida consagrada, meu irmão. Teve primeiro consagração ontem aqui. Quantas consagrações nós temos por ano? Se você quer realmente, olha, saber das veredas antigas, saber como é que foi a vida de Daniel, comece a consagrar a sua vida, leia mais a palavra, seja uma pessoa mais de oração, invista no jejum, olha, cultue mais, se interesse pelas coisas espirituais. Aí você vai voltar às veredas antigas, você vai ver quem era Daniel, porque é que na hora que colocaram ali, aqueles pratos ali, todo mundo via comida boa, e o olhar de Daniel via algo a mais. A comida é boa, todo mundo, isso aí, olha, a comida de rei, mas tem algo por trás dessa comida. Veja a vida consagrada, consegue enxergar o que ninguém conseguia. Todo mundo conseguia enxergar a beleza dos manjares, as iguarias do rei, mas ele conseguia enxergar um pouco mais pela sua vida consagrada. Ele dizia, essa comida, isso aí é consagrado a demônio. E muitas vezes, porque nós não temos a vida consagrada, entramos em tudo, achamos que podemos de tudo. Ah, eu vou orar e isso sai. Irmão, cuidado onde você está colocando o seu pé. Tem a sua vida consagrada. Observe as veredas antigas. Daniel estava na Babilônia, mas ele sabia o padrão de Deus para a vida dele. Nós estamos nesse mundo, mas temos que saber onde é que nós devemos colocar o pé, até onde eu posso ir, porque Deus tem limite para mim e para você. Procurai aqui pelas veredas antigas, queira saber mais da palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, Jesus Cristo disse, porque elas testificam de mim. Então começa aí, olha, procurai, perguntai pelas veredas antigas. Olha, tem que ter interesse da minha e da sua parte para querer saber mais do Senhor. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é o padrão que Deus tem para a minha vida? Esse povo aqui estava modificando a maneira de cultuar. Estava modificando tudo que Deus colocava como padrão. Eles estavam modificando. Dê uma olhadinha aí no versículo 13, 14 e 15. Veja o que é que esse povo estavam fazendo aí. Por isso que Deus manda o profeta dizer ali, olha, para onde no caminho, perguntai pelas veredas antigas. Irmão, nós não podemos modificar liturgia de culto. Nós não podemos modificar escola bíblica dominical. Nós não podemos modificar culto de oração. Nós não podemos modificar Santa Ceia do Senhor, porque é um padrão de Deus para a minha e para a sua vida. Estar aqui, olha, versículo 13.
Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dará avareza. E desde o profeta ao sacerdote, cada um usa de falsidade. Olha, ninguém queria saber de padrão de Deus, não. Diz que o povo estava na avareza, na ganância. Olha, é melhor, meu irmão, realmente enveredar em trabalho, onde dê dinheiro. Que vida espiritual que nada. Deus não me sustenta, quem me sustenta é o meu dinheiro. A avareza. Diz que os profetas também aqui, olha, profeta e sacerdote estavam englobando aqui, pastor, profeta, cada um deles usava de falsidade. Olha, não estudar a Bíblia, chegar no culto, para chegar aqui e estar pregando falsidade, dizendo ao povo que você não precisa ter temor, meu irmão, porque o amor de Deus cobre tudo isso. Olha, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós temos que ter temor de Deus. Vivemos numa sociedade onde o pecado jaz, o maligno jaz. Se você não tiver cuidado, se você não tiver temor de Deus, você vai fazer o que esse povo faz. Carnaval está vindo aí, a igreja tem que ter temor do Senhor. A igreja não precisa somente olhar para os lados, mas tem que olhar para cima, saber que Deus está de olho naquilo que nós praticamos, e o que nós fazemos aqui vai pesar na nossa eternidade, meu irmão. E eles praticavam aqui a falsidade, diziam ao povo que não precisavam de santidade, e davam um banho de elogio no povo ali, realmente pelo aquilo que acontece hoje, atrás do dinheiro do povo. E Deus manda dizer ali: observai as veredas antigas. O versículo 14 está dizendo aqui: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Vê se isso acontece hoje. Hoje é o culto onde Deus vai curar. Casa cheia. Fui em Israel, olha. Esses dias que eu passei, eu estava lá em Israel. Trouxe uma lata de óleo, não foi nem um pouquinho, para ungir todo mundo aqui. Todo mundo vai ser curado. Casa cheia. Curam o meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não é a paz. A ira de Deus estava para se revelar sobre este povo. E os profetas estavam dizendo: vocês estão na paz. Estavam sobre a ira do Senhor. E olhe, a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando Deus se ira, meu irmão, a ira de Deus, ela é sem misericórdia. E estavam pregando paz. Nós estamos em tempo de guerra. A ira de Deus um dia vai se levantar. E se eu for trazer mensagem, meu irmão, para dar a massagem ego de crente, eu não estou cumprindo o meu chamado. Deus me chamou para dizer ao povo que nós vamos ter luta, que nós vamos ter dificuldade, mas Ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Se você quer ter vitória, se você quiser ter um ano abençoado, se coloque no caminho e olhe as veredas antigas. Versículo 15: porventura envergonham-se de comer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é vergonha. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Se porventura esse povo vão se arrepender, vão se envergonhar, como? Como é que ia se envergonhar que quem era para ser exemplo estava praticando a mesma coisa? Os profetas, os sacerdotes estavam da mesma maneira de vida, não tinha autoridade. E uma coisa ruim, meu irmão, é um pastor sem autoridade para pregar aquilo que não vive, dizer que isso é pecado e está cometendo. Então estava ali. Então você, meu irmão, que almeja ministério, chegue aqui, diga aquilo e cumpre aquilo que você está dizendo. Você que é ministro de louvor, chegue aqui, porque o louvor também ministra. E vai dizer coisas com as pessoas, para que as pessoas vivam em santidade. Você chega aqui para cantar: até tocar o céu é tempo de viver em santidade. Não viver em santidade, você vai estar incluso aqui no capítulo 15, no versículo 15. E Deus está cobrando. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas.
Abrimos a boca e não sabemos. Porventura envergonhar-se-ão. Como que vão se envergonhar? Porque aqueles que eram para ser padrão, aqueles que eram para ser exemplo, estavam do mesmo jeito das pessoas. Então, a mensagem, meu irmão, tem que ser realmente aquilo que Deus quer. Perguntarem pelas veredas antigas, consagre a sua vida, não modifique a liturgia do culto, não modifique o padrão de Deus para a sua vida. Olha, tivemos aí o ano passado o Congresso Jovem. Foi que disse ali, qual foi o tema ali? Jovem na contramão do mundo. Era o padrão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com este mundo. Não é isso? Não vos conformeis. Isso é um padrão de Deus, mas esse mundo aqui, nós não temos. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós vivemos nesse mundo, participamos realmente desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Você tem que morar aqui nesse mundo, mas dizer: as minhas coisas estão lá em cima. As minhas coisas estão lá em cima. Então, você tem que realmente ver o padrão de Deus para a sua vida. Olha, perguntai pelas veredas antigas. Dá uma passeada lá no capítulo 11 de Hebreus, meu irmão. Vai ver o que é que Deus fala a respeito de Noé. Deus pediu o quê? Para Noé construir o quê? Deus pediu para Noé construir o quê? O que foi que Noé construiu? E por que Deus pede para a gente fazer algumas coisas e a gente não faz? Deus deu material para Noé. Eu quero uma arca. Se esforce. E às vezes a gente não se esforça para receber as coisas, para fazer as coisas para Deus. Às vezes a gente quer moleza, meu. Eu quero uma arca. Eu quero com o andar de baixo, andar de cima e terceiro andar. Noé fez naquele padrão. Olha, coloca de 2 em 2 aí animais. Não é? Coloca de 2 em 2, não altera nada. Às vezes a gente quer alterar as coisas. E dizer: não, eu estou fazendo do meu jeito. Deus não quer não, meu irmão. Deus quer do jeito dele. Se ele pediu para construir uma arca, é uma arca. Então, observar e perguntar pelas veredas antigas. Veja o que é que Deus tem pedido para você, meu irmão, e faça do jeito que ele quer. Observar e perguntar pelas veredas antigas. Vamos lá para o começo de Gênesis capítulo 5. Um homem chamado Enoque. A Bíblia não diz muitas coisas dele, não. É um versículo a partir do 22 ali, acho que 21, 22, 23, 24, vai contar um pouquinho da história de Enoque. Poucas coisas. O nome do pai dele, Jared. Diz, e Jared gerou a Enoque. Aí diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Aí depois diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. A gente pensa que somente andou com Deus, mas diz a Bíblia que ele andou com Deus. Depois que nasceu o filho dele, diz que depois que ele completou 65 anos, ele foi pai. A partir daí, diz que Enoque andou 300 anos com Deus. Imagine a intimidade, meu irmão. Perguntai pelas veredas antigas. Qual é a minha e a tua intimidade com o Senhor? Por quê, meu irmão? A gente não pergunta pelas veredas antigas. Como foi que Enoque andou com Deus? O que foi que aconteceu? Será que teve intimidade, meu irmão? Será que teve? Se ele andou 300 anos com Deus, ele não rompeu essa intimidade. Porque talvez você esteja dizendo aí: eu estou realmente na maior intimidade com o Senhor. Olha, esse ano eu realmente... Passaram-se somente 8 dias desse ano. Talvez você já rompeu um pouquinho da intimidade com o Senhor. Imagine o exemplo que era Enoque. Andando com Deus. As pessoas olhavam para Enoque e diziam: aquele dali anda com Deus. 300 anos, meu irmão.
Não foi 3 minutos, 30 dias, 30 anos, foram 300 anos. Vai para a Bíblia lá, 300 anos andando com Deus. É para ser exemplo, meu irmão. Olha, pastor, eu não tenho como alcançar esse tempo, mas o tempo que você se converteu, tem andado diretamente com o Senhor. Perguntai pelas veredas antigas, meu irmão. É isso que Deus estava querendo desse povo. É isso que Deus quer comigo e com você. E o propósito de Deus dizer a esse povo: perguntai pelas veredas antigas, era para a gente experimentar o poder de Deus. Porque hoje o poder de Deus não se manifesta dentro das igrejas, não se manifesta dentro desta igreja, pessoa, dentro da nossa vida, porque a gente não quer saber de Deus, não pergunta pelas veredas antigas. Deus quer que nós experimentamos o que o povo de Atos experimentou. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso, e todos, meu irmão, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia, para você não se confundir e dizer que era pessoas que chamavam, você vai falar em língua, era o que o Espírito mandava, meu irmão. Aí o poder de Deus se manifestava ali dentro da igreja. Porque perguntai pelas veredas antigas como é que aquilo aconteceu. O que foi que aconteceu? Que aconteceu o Pentecoste dentro da igreja de Atos. Porque diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não abriam mão das sagradas escrituras. Aquilo que era ensinado, eles colocavam em prática. Diz que o povo, olha, todos eles estavam em união, comunhão. Aí o poder de Deus, meu irmão, vai se manifestar no nosso meio. Se a gente não tem comunhão, até num culto de Santa Ceia, fica difícil de eu sair do meu lugar para dar um abraço, porque eu não tenho comunhão. Como é que o poder de Deus? Perguntai pelas veredas antigas, porque foi que aconteceu o Pentecoste. É coisa para a gente meditar muito nesse texto aqui. O tempo não permite. Se for para pregar a noite toda somente aqui, perguntai pelas veredas antigas. Eu queria mostrar para você pessoas que alcançaram sucesso em toda a sua vida, para que você também pudesse ser uma pessoa bem-sucedida este ano, não somente material, mas principalmente espiritualmente. Se você perguntar pelas veredas antigas, como o profeta está dizendo aqui, você vai ver o que é o manifestar de Deus no meio do povo. Terceira coisa, qual é o bom caminho? Pergunte aí qual é o bom caminho. Olha, eu já sei as veredas antigas, o Senhor falou que Davi realmente passou por aquilo dali. Olha, nas veredas antigas, Noé construiu arca, agora eu vou construir arca, eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Olha, por que é que ele diz? Pergunte qual é o bom caminho. Porque nas veredas antigas, a Bíblia, ela é tão séria. Quando é dentro da nossa casa, quando é no nosso meio, a gente esconde algumas coisas, sabia? Um fulano não fez algo errado, eu vou esconder aqui para não ter escândalo. Deus não tem problema com isso, não. Do jeito que ele falou que Davi, olha, realmente, coração de Deus, do jeito que Davi esperou para receber a coroa, ele também relata que Davi pecou e pecou feio. É por isso que ele veja qual é o bom caminho. Olhe para a Bíblia. Veja o que é prescrição para a sua vida. Aqueles que erraram ali, meu irmão, não fique focado nisso aí, não. Isso aí é para mostrar que o homem é falho, que o homem realmente erra, mas você não pode enveredar por esses caminhos. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas diz que Davi pecou, meu irmão, um rei, que era no momento de ele ir para a guerra, ele não foi para a guerra, e ele ficou no terraço real, e tem muita gente passeando ainda no terraço da sua vida, e fica olhando as coisas que não deve olhar, principalmente na era de hoje, né? Nós estamos aí com a mídia, estamos aí com a tecnologia, e os olhos não estão voltados para a palavra do Senhor, não estão voltados para a ordenança do Senhor, mas estão voltados como Davi, olhando no palácio real, onde era para ele ir para a batalha, meu irmão, mas ele estava ali olhando, e aparece uma mulher ali, tomando banho, ele desejou no seu coração, e para
praticou ali o adultério e depois mandou matar o marido daquela mulher. Pecou feio. Olha, perguntai pelas veredas antigas, mas veja quais são as coisas certas para você fazer. Veja qual é o bom caminho. A Bíblia vai falar de um rapaz chamado Acã, que Deus tinha proibido de que eles colocassem a mão naquelas coisas ali. Acã, quando viu uma boa capa babilônica, escondeu. E a Bíblia está dizendo, meu irmão, se você começar a olhar qual é o bom caminho, escolha o melhor para a sua vida. Não queira estar com a vida camuflada. Não deixe as coisas escondidas. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Pecou, vai se dobrar diante do Senhor, pede perdão. Acã escondeu e pensando que nada ia ser descoberto, mas a Bíblia diz que a nossa vida está nua e patente aos olhos daquele com quem vamos tratar, meu irmão. Ele conhece o profundo escondido, sabe o que está em trevas, e com ele mora a luz. Em Apocalipse diz que os olhos deles são como chama de fogo. Então, meu irmão, aqui ele olhe qual é o bom caminho. Perguntar pelas veredas antigas, olha, examine as escrituras, mas veja o que é que deve fazer certo. Veja o bom caminho de Zaqueu. Veja aí o bom caminho de Zaqueu, um homem que bota no seu coração, eu quero ver o Senhor. Aí se esforça, sobe numa árvore ali, que você já sabe da história. Aí ele, sabe o que é que Zaqueu estava querendo? Zaqueu estava querendo acertar a sua vida com Deus. Este ano, o bom caminho, se a gente estar em falta, é querer acerto com Deus. Depois que Jesus diz, olha, desce que hoje me convém entrar na tua casa. Ele se apressa ali, porque realmente ele queria um concerto com Deus. Mas quando ele conserta a sua vida com o Senhor, e Jesus diz, hoje houve salvação na sua casa. Não foi porque ele desceu da árvore, não foi porque ele queria ver o Senhor, não foi porque Jesus entrou na casa dele, foi porque ele cumpriu cabalmente o mandamento do Senhor. O maior mandamento do Senhor é, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, mas também ao teu próximo como a ti mesmo. Daí na hora que ele acertou a sua vida com Deus, ele disse, hoje eu restituo 4 vezes mais a quem eu tenho defraudado. Estava pensando que o problema de Zaqueu era o dinheiro? Era devolver o dinheiro? Não! O mais difícil para Zaqueu não foi descer daquela árvore, não foi subir em parreira, não, o difícil dele foi quando ele tomou essa decisão agora. Eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudado. Imagine quantas pessoas ele tinha defraudado. O mais difícil para ele foi reconhecer o seu erro. Aquilo que é difícil para mim e para você. Observar o bom caminho. Eram os caminhos de Deus para a vida de Zaqueu. Aí Zaqueu, imagine Zaqueu chegando na casa do pessoal. Olha, me perdoe. Eu cobrei a mais. Eu estou todo errado com você. Observai qual é o bom caminho. Imaginou você chegar amanhã, depois de um culto? É duro. Mas é o bom caminho de Deus. Fulano, me perdoe, eu realmente tenho defraudado você, eu errei. Eu realmente me perdoe. Aí a gente não quer observar o bom caminho. Observe qual é o bom caminho. Zaqueu acertou a sua vida com Deus. Você, graças a Deus, está dentro da igreja, está acertando a sua vida com Deus. O mandamento do Senhor é com o próximo também. Imagine o que diz em Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santificação. Aí a gente pula, buscai a santificação. Eu venho para culto de oração, eu venho para cá, eu venho fazer isso, eu participo de ministério, eu faço isso. A vida com Deus, como é que está a sua vida com Deus? Pastor, está bom demais. Está buscando a paz com todos? É o mais duro, meu irmão. É o duro que Deus coloca, mas é o caminho que Ele quer para o seu povo. Por isso que Ele coloca em primeiro lugar. É um desafio muito grande. Então esse ano, aceite os desafios do Senhor. Pode-vos no caminho.
Perguntai pelas veredas antigas. Agora veja qual é o bom caminho. O bom caminho de Deus, meu irmão, é a gente estar assim com Ele, mas também buscar a paz com todos. Como é que você está com o seu irmão? Como é que você está com o seu vizinho? Como é que você está com as pessoas do ministério? Como é que está lá dentro da tua empresa? Como é que está dentro da tua escola? Como é que está a pessoa que talvez você esteja de rem no Facebook aí e está até deletando as pessoas? Deus não te deleta para que você tome uma atitude hoje e dizer, olha, eu tenho que buscar a paz com todos, eu tenho que observar o bom caminho, este ano eu quero acertar. Observe tudo isso aí. Por que foi que Jonas não foi a Nínive? Por conta de pessoas. A dureza para a gente, meu irmão, são pessoas. Foi por isso que ele não foi a Nínive. Buscou uma trajetória totalmente oposta do que Deus queria para a vida dele. E às vezes a gente entra nessa também. Eu ia Nínive pregar para aquele povo ser abençoado. A bênção é só para mim. Aí a gente fica nessa daqui, e Deus entra com palavra, a primeira palavra do ano. Olha, veja qual é o bom caminho, é um teste para mim e para você. Olha, o teste de Deus para Josué, fazer aquela conquista, ele diz, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pega Josué lá em 24, Josué já sabe qual é o caminho bom de Deus para a vida dele, e diz, olha, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês podem servir. Se vocês querem servir, se aos deuses os amorreu, a qual os pais de vocês. Ele estava dizendo, vocês querem viver a mesma? Vocês querem viver a mesma maneira que viveram o ano passado, espiritualmente falando? Escolha o melhor para vocês. Ele diz, escolhei hoje. Vocês é quem sabe o que quer da vida de vocês. Agora eu sei o que é que eu quero para a minha vida. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é ver os bons caminhos, mas não os bons caminhos meus, é os bons caminhos dele que ele quer para a minha e para a sua vida. Acerto com Deus e acerto com o próximo. Perguntai qual é o bom caminho. Depois ele diz aqui, olha, andai por ele. Agora é o mais difícil. Prove-vos um caminho. Pronto, eu sei o caminho que Deus quer para a minha vida. Perguntai pelas veredas antigas. Já olhei a Bíblia todinho. Veja qual é o bom caminho. Conheci tudo. Conheci o caminho, perguntei as veredas, e agora o bom caminho, já sei que eu não devo seguir o caminho de Davi, para não ficar no palácio aí passeando. Eu já sei que eu não posso ter as coisas, você sabe de tudo durante esse culto. Mas agora é momento de prática. Andai por ele. Deus quer evangelho de prática. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Irmão, você chega num médico ali, você senta aí, ó, você está gordinho, precisa perder uns quilos. Você vai dar uma caminhada, você pratica pilates, e você não pode fumar, e você não pode beber. Depois que ele assina, dá a tua prescrição, ele vai lá fora, acende um cigarro, senta na cadeira, depois toma uma dose, porque ele conhece tudo, mas não pratica. Mas os crentes, meu irmão, têm que conhecer e têm que praticar. Andai por ele. Andai por ele. Pratique aquilo que Deus está pedindo. Se você quer realmente ser abençoado esse ano, comece a praticar, meu irmão. Praticar o que Deus quer. O evangelho não se resume, irmão, dentro da igreja, não. E você praticar realmente uma oração, um abraço no irmão, né? Estava pregando para os homens ali, dentro do que Deus me deu lá na igreja de Sucupira. Teve um momento de comunhão, meu irmão, era homem abraçando um homem ali, eu digo, olha, Deus está pedindo, meu irmão, para que você ande em prudência também dentro da sua família. Você abraça todos os homens aqui dentro, teu filho está lá, passa por ele e não dá um abraço. Pratique. Evangelho de prática. Andai por ele. Se você analisar um pouquinho as veredas antigas e realmente andar por ele, andar pelo caminho do Senhor, quando Deus diz ali ao povo de Israel que marche, não foi moleza não, mas o povo foi.
atravessaram o Mar Vermelho, olhava para trás ali, lá vem o povo de Faraó, e quando ele diz, olha, diga ao povo de Israel que marcha, ele diz, ande, foi esse o caminho que eu escolhi, é dureza, Faraó está vindo aí, o mar está diante de vocês, mas ande por este caminho, e o povo vai, Deus vai na frente ali daquele povo, diz que o anjo de Deus ia na frente daquele povo, como pastor? A coluna ia ali, e aquele povo, de repente Deus faz um teste, dê uma olhadinha em Êxodo 14, Deus faz um teste, ele diz que o anjo do Senhor, agora por trás do povo, e o povo vai andando naquele caminho, e agora Deus vai entre o povo de Israel e o povo de Faraó, Deus no meio ali, olha, diz que a nuvem que ia ali, esclarecia, chegava a noite, estava claro para o povo de Deus, e para o povo de Faraó estava escuro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando a gente realmente anda no caminho do Senhor, Satanás não nos alcança, meu irmão, porque Deus, Ele se coloca no meio, Deus quer se colocar no meio de mim, no meio de você, para que este ano você não seja alcançado pelas mazelas. Por isso que nós lemos aqui o Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Deus não deixa, meu irmão, desamparado aquele que realmente coloca o pé e vai dizer, eu vou andar no caminho do Senhor. E quando aquele povo vão atrás ali, diz que Deus começou a mandar um vento forte ali, as águas se dividiram, e eles entram atrás do povo de Deus ali, e quando Deus começa a fazer aquelas coisas, diz que os carros deles começaram a se quebrar ali, e chega uma hora que aquele povo diz assim, vamos fugir do povo de Deus, porque Deus peleja por eles. Você sabe o que é que Deus está dizendo? Se você colocar os pés e dizer, eu vou andar no caminho realmente, Deus compra a tua briga, Deus compra as tuas lutas, a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Aí você às vezes não se coloca nos caminhos do Senhor, está ouvindo uma palavra, mas a sua decisão é outra, vou continuar do mesmo jeito, vai ter o mesmo final de ano, meu irmão, dor de cabeça, problema dentro da família, problema realmente financeiro, problema realmente de saúde, problema, olha, vai se levantar tudo e você não vence nada. Por quê? Porque não se coloca no caminho do Senhor. Pergunte a Deus qual é o caminho que o Senhor quer para a minha vida. Andai por ele, diga, Senhor, eu vou andar nos teus caminhos. Depois que ele manda essa mensagem aqui pelo profeta, ele diz, o resultado vai estar aí, olha, estar aqui no final. E achareis descanso para as vossas almas. Sabe o que é que Deus está pedindo aqui? Se a gente cumprir aqui os requisitos que Ele tem para a nossa vida, descanso para a nossa alma, é para que esse ano de 2017, você se preocupe mais com o que Deus se preocupa. Está pensando que Deus está preocupado em você conseguir tudo que você pensa materialmente falando? Ele quer, mas a preocupação dele não é essa, a preocupação dele é com a tua alma. Como é que está a tua vida espiritual? Encontrareis descanso para a vossa alma. Não relaxe não, meu irmão. Seja crente de verdade. Vida regaladamente. Você sabe a história do rico e Lázaro. O rico se preocupou com tudo desse mundo e relaxou com a sua alma. De repente se deparou ali e disse, manda Lázaro pelo menos molhar aí o dedo e tocar aqui, porque aqui o negócio é diferente. Aqui é fogo, porque não se preocupou com a sua alma. Deus quer que a gente se preocupe, meu irmão, com a nossa salvação. Quando a gente sair daqui, onde é que nós vamos deparar? Ele está dizendo aqui, olha, encontrarei descanso para a vossa alma. Tem um texto na Bíblia que diz que tinha um camarada que estava conseguindo tudo. E é bom, meu irmão, a gente conseguir os bens materiais. Mas ele estava conseguindo tanto que ele disse, eu vou aumentar o meu galpão. Vou me sentar e vou dizer para a minha alma, alma, come, bebe e dorme. Aí a Bíblia disse, louco, hoje à noite vão pedir a tua alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o bem mais precioso que é a sua alma?
A gente cantou um hino aqui que dizia: e quando enfim chegar a hora, nessa hora vai chegar para mim e para você, em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Mas para isso a gente tem que se colocar no caminho, a gente tem que perguntar pelas veredas antigas, a gente tem que saber qual é o bom caminho e tem que praticar, tem que andar por ele. Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é noite de Santa Ceia. A palavra de Deus hoje foi um desafio para todo este ano. E o maior desafio deixou por último: andai por ele. Veja o que é que você está escolhendo para a sua vida. Se você traçou algumas metas para esse ano, se você anotou aí os tópicos dessa mensagem, dê uma olhadinha se está tudo de acordo com o que Deus está pedindo nesse primeiro culto de Santa Ceia. Por onde vamos no caminho? Será que eu estou no caminho certo? Eu vou dar uma olhada, porque foi que Daniel, na Babilônia, não se contaminou. Perguntar pelas veredas antigas. Eu vou saber qual é o bom caminho. Eu vou colher aquilo que é de melhor para a minha vida. E eu vou praticar aquilo que Deus quer, para que a minha alma descanse. Eu vou me preocupar mais com as coisas espirituais. Eu vou me preocupar mais em ler a palavra. Eu vou me procurar mais em realmente estar me consagrando. É um desafio para toda a igreja. Assim como você colocou em prática o desafio que você escutou no final do ano, de que o culto começaria às 18h30, e você se esforce para andar pelos caminhos do Senhor. Para você ver o resultado, vai ter descanso na tua alma. Você não vai estar com a mão na cabeça. E principalmente quando a gente partir dessa para melhor. Com o que é que nós vamos deparar? Andai por ele. Pai, nós queremos neste momento te agradecer pela doce voz do teu Santo Espírito que falou aos nossos corações, colocando desafio, Senhor, para este ano. Sabemos que o Senhor tinha o melhor para esse povo, e a resposta desse povo era que nós não andaremos, nós não vamos fazer a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, longe esteja de cada um de nós, ó Deus, dar uma resposta dessa para ti. Conscientiza o teu povo de que tu queres o melhor para cada um deles, Senhor. Assim, ó Deus, quando nós começamos dizendo: o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar contigo. Pai, o Senhor falou, e nós queremos cumprir a tua ordem. Que esta noite, ó Deus, nós possamos realmente olhar com um olhar criterioso como é que está a nossa vida contigo, como é que está a nossa vida com o nosso semelhante. Em nome de Cristo Jesus, queremos acerto contigo, mas também queremos acerto com o teu povo, Senhor. Queremos acerto, ó Deus, em união. Queremos acerto, ó Deus, para que o Senhor possa se agradar de nós e que a nossa resposta possa ser positivamente para ti, ó Deus. Distante do que esse povo tinha na mente. O que nós temos na mente realmente é um caminho de vitória, Senhor. E sabemos, ó Deus, para que possamos obter as vitórias para a nossa vida, temos que cumprir esses desafios que foi dito pelo profeta Jeremias, Senhor, e que chega hoje à nossa igreja. Cabe a cada um de nós acatar as tuas ordenanças para nossas vidas, para que possamos, ó Deus, ter uma vida bem-sucedida, Senhor, nas mais diversas áreas da nossa vida. Abençoa este povo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos agora sentar. Aqueles que vão ceiar, fiquem de pé. Vamos ter a ceia do Senhor. Eu queria chamar aqui os irmãos da junta, eu queria chamar Jéssica e Vitor. Cadê Vitor? Vitor não está? Hã? Vitor está por aí? Está descendo? Desça depressa como Zaqueu, meu filho.
Pode pegar os elementos, eu mesmo vou orar aqui para que a gente possa... Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração pelos elementos da Santa Ceia. Pai, nesse momento, nós queremos, ó Deus, apresentar diante de Ti o pão e o cálice, ó Deus, que representa o Teu corpo e o Teu sangue também, que foi derramado por nós. Que hoje à noite, ó Deus, nós possamos consagrar as nossas vidas diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que é vontade da Tua parte para cada um de nós, ó Deus. É a Tua igreja que vai participar da Tua mesa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é momento de nós passarmos em revistas da nossa vida, Senhor. E se, ó Deus, tem alguma coisa que impede que nós não venhamos a ousar em colocar, ó Deus, as nossas mãos na Santa Ceia, Senhor. Que possamos buscar, ó Deus, o conserto, como diz as Sagradas Escrituras, examinai o homem a si mesmo. Que hoje à noite, ó Deus, seja um momento de bênção, esse momento em que vamos tomar do pão e tomar do cálice, Senhor. Possamos saber, ó Deus, que foi por cada um de nós. Tudo o que aconteceu na cruz do Calvário, Senhor, era para cada um de nós. E nós temos esse privilégio de anunciar a morte do Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. É a prova do Teu amor. Estamos aqui hoje à noite e queremos, ó Deus, com alegria, participar da Tua Santa Ceia. No nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe o cálice e que o Senhor abençoe o pão. E abençoa também as nossas vidas. Oramos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode entregar os elementos. Momento da Santa Ceia, nós sabemos
riquezas de ensinamentos. Cada coisa que Jesus fez ali tinha um ensinamento para a nossa vida. A Bíblia diz que no momento em que ele pegou o pão ali, ele faz algo diferente do que muitos de nós fazemos. Alguns fazem, outros se esquecem, acham que não é nada demais. Quando ele pega ali de frente daqueles discípulos, ele dá um exemplo, ele diz que ele levantou o pão e deu graças ao Senhor. Era um momento, realmente, a Bíblia diz que era na noite em que foi traído. Eu não sei se eu e você teríamos essa coragem de agradecer por alguma coisa, sabendo que estava sendo traído. Veja que ensinamento. No momento em que alguém apunhalou pelas costas, ele pega o pão ali e diz: eu vou agradecer a Deus. Este ano Deus desafia para mim e para você ter o coração mais agradecido, independente do que acontecer. Seja grato ao Senhor. A outra coisa que ele faz, ele estava com a sua igreja ali representada, ele parte o pão. O objetivo ali era chegar mais perto dos discípulos ali e pedaço para você, pedaço para você. Propósito da igreja estabelecida aqui neste local. Propósito da gente colocar um nome no hall de membro de uma igreja. Não é para dizer eu sou crente. Essa igreja está aqui com as portas abertas para você se aproximar mais do Senhor, se aproximar mais um dos outros. Propósito da igreja. Ele parte o pão e sai entregando a cada um. Dê uma observadazinha em tudo que acontece na ceia. E ele diz fazer isso de vez em quando, todas as vezes. Esse é o pão que é partido por vós. Então eu queria que você agora olhasse para esse pão e começasse, com as suas palavras, a agradecer ao Senhor por esse início de ano. Eu não sei como é que começou o seu ano, não sei como é que você tem algumas coisas para resolver esta semana, talvez abriu a boca para murmurar em algumas coisas. Gratidão no seu coração. Leve isso este ano, gratidão. Eu quero chegar mais perto do Senhor, independente das circunstâncias. É o momento de Santa Ceia, o Senhor fez questão. E ali, o outro significado é que estava a cabeça da igreja. E todo o corpo estava ali. Ele está presente neste momento. E nós, como corpo, sejamos gratos ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao teu santo nome. Neste momento, ó Deus, especial, em que chegamos, ó Deus, à primeira Santa Ceia deste ano, Senhor. Que possamos ser mais gratos a Ti, Senhor. Abrir os lábios e dizer como o apóstolo Paulo diz ali aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, que esse povo, Senhor, realmente seja um povo grato a Ti, principalmente pelo que aconteceu na cruz do Calvário. Que possamos, ó Deus, tomar o conselho, Senhor, que foi dito nas Tuas palavras hoje à noite, e observar as veredas antigas, Senhor. Possamos, ó Deus, dar um passeio em Isaías 53, a ver o que foi que aconteceu, para que hoje pudéssemos estar participando da Santa Ceia, Senhor. Queremos estar perto de Ti, queremos estar perto dos irmãos, queremos gratidão no nosso coração. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa toda a nossa trajetória este ano, Senhor, abençoa a nossa vida espiritual, a nossa vida como crente, em nome de Jesus. Coma do pão. Depois ele pega o cálice ali e diz: este é o cálice da nossa aliança, da nova aliança. É o meu sangue.
Às vezes a gente não valoriza muito a vida um do outro e muito menos a nossa vida. Dê uma olhadinha aí no cálice. Qual é o valor que você dá à sua vida espiritual? Está aqui o valor. Foi o preço que ele pagou, foi o sangue. Valorize mais a sua vida espiritual. Aqui está o preço da minha e da tua salvação. Tome do cálice em nome de Jesus. Se você tiver uma palavra de gratidão pelo Senhor agora, realmente, pelo preço pago no Calvário, Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus. Há um louvor que diz que imerecida vida de graça recebi. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Foi o teu sangue, Senhor, foi o preço. E nós queremos, ó Deus, realmente valorizar, ó Deus, cada passo nosso este ano, Senhor. Levar mais a sério, Senhor, a nossa confissão. Aquilo, ó Deus, que nós, quando sentimos, ó Deus, o teu Espírito Santo, fazendo com que nós rendêssemos aos teus pés, ó Deus. Reconhecesse, ó Deus, a nossa culpa. E reconhecesse também o teu grande ato de amor ao enviar o teu Filho. Que possamos realmente valorizar a cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome por este ato de amor. Que cada um de nós, ó Deus, realmente optarmos, ó Deus, por uma vida consagrada a Ti. É o que eu te peço, te agradeço e desejo para todo este povo. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces e divinas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós, e nós dizemos amém, amém. Vão na paz do Senhor. Tome esta palavra para a sua vida, guarde ela durante todo este ano, vai fazer um grande efeito na sua vida.